violento, imprevisível, temido pelos próprios companheiros. Essa é a história de um dos fundadores do PCC que transformou o sistema carcerário em um palco de atrocidades e lideranças brutais. Hoje você vai conhecer a verdade sobre Cezinha, o homem que conquistou a cadeia e aterrorizou o sistema prisional brasileiro. Dando sequência na nossa série PCC aqui no canal, hoje nós vamos falar de mais uma liderança importante em todo esse desenvolvimento dessa organização criminosa. Fique ligado porque o assunto de hoje é bastante interessante. Cezinha veio de uma família de classe média baixa. Morou lá no bairro do Glicério, onde conheceu Marcola ainda na adolescência. Já naquela época, era descrito como impulsivo, frio e agressivo. Desde sua infância, passou por diversas unidades da Fundação Casa, a conhecida FEBEM, e já era especialista no chamado 157, assalto à mão armada. A primeira importante reflexão que a gente faz aqui é sobre a criação das pessoas. Eu vi já alguns relatos, e a gente vai depois aprofundar isso no decorrer dessa série, sobre a infância do Marcola e a infância agora do Cezinha. Sempre pautada, na grande maioria das vezes, aqueles homens que não tiveram um lar estruturado, não tiveram uma família, pais, não tiveram ali uma educação adequada. É muito importante a gente entender isso porque acaba casando um pouco com a questão da criminologia, com essas questões de criação, de personalidade. Isso com o tempo pode levar uma pessoa a praticar diversos crimes. O sistema carcerário transformou Cezinha no que ele se tornou. Ele não foi só submetido aos castigos mais severos, como sobreviveu a eles e saiu pior. Quando foi transferido para a casa de custódia de Taubaté, recebeu o que talvez tenha sido o maior castigo da história do sistema: 7 anos direto na masmorra. A masmorra para aquela época era algo muito terrível, era como se fosse uma solitária com um grau muito mais pesado, então era muito complicado para o cara cumprir a sua pena, era algo que realmente deixava qualquer presidiário apavorado. E assim, naquela época, realmente, os castigos eram terríveis. Hoje em dia existe o castigo, né, mas tem uma diferença bastante relevante nesse sentido, porque já teve muitas denúncias de maus tratos, de estar violando os direitos humanos. Então, quando comparado ao castigo atual com o castigo daquela época, é algo realmente incomparável. A cadeia sempre passou, ao longo da sua história, por momentos medievais. Naquela cadeia de Taubaté, conheceu figuras como Sombra, Geleião e Marcola. Mas diferente de todos, Cezinha tinha uma sede de violência fora do comum. Segundo relatos, ele matou 2 presos em Avaré, bebeu, você sabe o quê, deles e trocou os corações de lugar. São histórias que estão registradas em obras como Cobras e Lagartos. Ao longo dessa série nós estamos percebendo como as rupturas, principalmente para ganhar espaço do primeiro comando da capital, a violência era realmente um pilar fundamental para a expansão daquela linha de raciocínio. Só que, através dos relatos citados aqui, a gente percebe que ele tinha uma violência um pouco acima. Querendo ou não, isso criava um ambiente muito mais hostil para os demais presos, não sendo compreendido como algo tão benéfico para outro tipo de visão de outros homens que depois passariam a compor essa liderança do PCC. Cezinha foi responsável por instaurar o terror como método, decapitações, entre outros hábitos macabros de fritar, por exemplo, os corações. Sua brutalidade era algo surreal. Em 2002, o próprio Marcola decretou a expulsão de Cezinha. O motivo? Sua brutalidade estava atraindo a atenção demais da polícia e ameaçava os negócios da facção. Cezinha não aceitava regras, muito menos diplomacia. Ainda por cima, foi acusado de mandar matar a ex-mulher de Marcola junto com Geleião. Resultado disso, foi jurado de morte. Expulso, tentou fundar o TCC, Terceiro Comando da Capital, mas não prosperou. Viu sua influência ruir e virou alvo da própria facção que ajudou a erguer. Nesse ano de 2000, 2001, 2002, começa-se um novo movimento dentro da organização criminosa. Então aquela visão mais brutal, aquela visão
mais sangrenta, não era mais aceita de forma tão ampla, porque a partir do momento que você vai pavimentando um caminho e vai criando outras alianças, alguns métodos eles têm que ser mudados, alterados ou até mesmo diminuído. E segundo os relatos, segundo até mesmo muita matéria que saiu na época, Cezinha tinha muita resistência em ser mais pacificador. Para ele, a violência tinha que ser o carro-chefe daquela condução. Até hoje, muitas pessoas falam das histórias que aconteciam com ele. É claro que a gente aqui debate as matérias que já foram publicadas, relatos de pessoas que já passaram pelo sistema, mas, sendo muito sincero, só a vivência pode tirar certas dúvidas, certos detalhes, porque muitas vezes tem muita coisa aumentada, tem muita coisa que não foram realmente registradas. Enfim, a gente faz aqui um panorama geral, mas a verdade verdadeira, como diz o ditado, só quem viveu. Já em 2006, Cezinha foi assassinado com mais de 50 estocadas. Segundo investigações, quem assumiu o crime teria sido forçado a fazê-lo. Cezinha era temido por muitos. Seu corpo foi encontrado com sinais de tortura. Morreu como viveu, cercado de violência. Como tudo que envolve o submundo do crime, com certeza as consequências uma hora chega, a conta sempre chega, ou pode ser com longas penas para o cara cumprir dentro do sistema prisional, ou até mesmo perdendo a sua própria vida. Cezinha, por mais que tenha ajudado nessa criação e desenvolvimento, nessas rupturas até chegar à estrutura principal do PCC, chegou também o momento de pagar a conta dele até perder a sua vida em 2006. A figura desse líder do PCC demonstra uma brutalidade que até é uma questão que eu defendo aqui nesse canal. Eu sempre falo que existem dentro do sistema prisional presos que não têm nada a perder, que vão entrar numa guerra sem problema nenhum, não têm empatia, não vão ter nenhum tipo de sensibilidade, são homens frios, homens que não terão problema nenhum em executar seus inimigos. Mas também, como tudo na vida, existem pessoas que podem ser ressocializadas. Mas com certeza esse líder deixou a sua marca ao longo da história dessa organização criminosa. No primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, nós temos um e-book chamado O Lado Sombrio do PCC, onde nós colocamos para vocês mais documentos, mais informações que muitas vezes não dá para passar com tanta profundidade num vídeo como esse. Se você tiver interesse, no primeiro link aqui abaixo no comentário, você pode se aprofundar e estudar um pouquinho mais sobre essa facção criminosa. Aqui dentro do canal você pode acompanhar essa série completa. Como você vai acompanhar? Simplesmente seguindo dentro da playlist. Você tem lá o episódio 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Você vai poder acompanhar todo o passo a passo da construção até como chegou nos dias atuais essa organização criminosa. Gostou do tema de hoje? Não se esqueça de deixar o seu ponto de vista, a sua opinião aqui abaixo no comentário e se puder nos dar a honra de se inscrever no nosso canal, será muito bem-vindo. Eu sou Arquimedes Nicastro e essa foi a série PCC, Dentro das Prisões. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.